Então, a gente vai poder dar início. A ideia é cada uma conversar um pouquinho, né, sobre as questões que ocupam um pouco a clínica nesse momento. Do meu ponto de vista, a ideia de trazer esse tema da Sua Majestade o Bebê no primeiro ano de vida é algo que a gente vem trabalhando bastante, tanto no dispositivo da clínica social, que é uma clínica que a gente faz graças ao curso do PROCIP, que é o Programa de Capacitação e Intervenção Precoce, e através desse curso a gente faz a clínica social atendendo os bebês no primeiro ano de vida. O que a gente tem visto muito são os atrasos no desenvolvimento, claro que sempre houveram, mas também o próprio contexto, né, das famílias mais sobrecarregadas, mais difícil de dar uma atenção, a família assistindo, né, a família largada assistindo é mais difícil, né, nem sempre os pais estão podendo contar com outras pessoas para ajudar, e as crianças muito na tela, né? Então a gente tem visto crianças com uma certa imobilidade, uma passividade, essa questão também de colocar a criança sentada sem ela estar preparada, a passividade, a falta de engajamento, de vitalidade, são elementos que aparecem muito na clínica social. Então, por isso resolvemos conversar aqui junto com Jussiara e Lídia. Outro aspecto que aparece muito são as questões de resistência alimentar, dificuldade na introdução alimentar, os refluxos, as dores, né, nesse primeiro ano de vida. Então, a ideia é cada um trazer um pouquinho dessas experiências. Eu coloquei para vocês no grupo, né, a revista Sua Majestade o Bebê, que ela foi produzida com esse objetivo de dar uma visão muito global do desenvolvimento a partir de cada etapa, então 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, dentro dessa perspectiva muito integrada. Então, os aspectos psíquicos, aquisição de linguagem, sensório e motricidade, as questões de saúde, né, cognição. Então, a gente colocou a revista para que vocês tenham acesso. Depois, no final, se der tempo, eu vou dar uma passadinha nela, mas a ideia é que vocês possam fazer uso da revista. Então, a gente pode começar, né? Vou começar aqui colocando o material de Lídia. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a Dani. Eu vejo a Daniela como um divisor de águas, literalmente. Eu fico impressionada com a capacidade que ela tem de estar o tempo inteiro produzindo, criando, e eu acho que ela está fazendo um bem que talvez ela não tenha noção da proporção do que ela tem feito aqui nesse campo. Eu fiz meu curso médico, minha especialização, e a gente não tem informação. A maioria das pessoas não tem formação, e os pediatras, principalmente, a gente vai estar tendo que reaprender. Aliás, eu acho que todo mundo está tendo que reaprender, porque a gente está em outro momento. Quando eu pensei aqui, eu acho que eu me equivoquei um pouco. Na verdade, eu fiz um material, eu vou tentar falar bem rápido desse material, porque eu quis falar mais um pouco da parte clínica. Enfim, eu vou dar só alguns toques e depois a gente pode falar um pouquinho também da minha impressão. Então, vou falar um pouquinho do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Pode passar o próximo, Dani, por favor? Não sei como é que eu passei. Vocês sabem, né, que realmente é o atraso no desenvolvimento e a deficiência intelectual afeta mais ou menos 3% da população pediátrica. Isso é dados de fora do Brasil. Aqui no Brasil eu não sei esse dado, eu acredito que seja bem mais. Não sei se depois alguém pode colocar. E a gente sabe que o diagnóstico do atraso de desenvolvimento a gente fala para crianças abaixo de 5 anos, né? Sendo que algumas vão evoluir para também ter o transtorno da deficiência intelectual. Próximo. Por que é importante, né? A gente sabe por que eu tenho que diagnosticar, e é o que angustia, é o que a gente está tentando aqui com essas aulas e com divulgação desse trabalho, porque a gente sabe que é muito importante a gente tentar tratar o mais rápido possível. A gente vai prevenir as complicações, vai melhorar o prognóstico da criança, a importância do aconselhamento genético, uma criança que tem um pai, a gente sabe, um pai e uma mãe que tem uma criança com deficiência, né? Ele poder ser aconselhado o que, pode acontecer com o próximo filho, com os próximos filhos, né? Melhor acesso aos serviços na comunidade, que eu acho que é um problema sério que a gente vive aqui no Brasil, a dificuldade que as pessoas têm, mesmo as pessoas com plano de saúde, mesmo as pessoas que têm condição de pagar particular, a dificuldade que tem de ter acesso a um bom serviço de apoio para melhorar essas questões das crianças. E
é importante também a gente diagnosticar, porque a gente vê, eu também como pediatra, as pessoas não sabem pedir exame, não sabem caminhar na hora certa. Então, eu acho que o mais importante é isso, é você saber triar, ninguém tem que saber tudo, mas tem que saber triar e saber encaminhar na hora certa. Próximo. Sim. Bom, então, isso aqui eu não vou falar, o que é que constitui atraso de desenvolvimento. A gente sabe que é quando a gente tem pelo menos um atraso significativo em dois desvios padrões abaixo da média, né, com os testes padronizados, em pelo menos em um dos dois domínios do desenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento motor, na alteração de linguagem, conhecimento social pessoal e nas atividades do dia a dia. Próximo. A deficiência intelectual, eu também não vou me ater isso aí, porque vocês sabem o que é deficiência intelectual, pode passar o próximo. Isso aqui eu achei que era interessante a gente falar. A importância da história do exame físico, né? Então, os estudos mostram que a gente fazer uma história bem feita para fazer um diagnóstico, a gente pode ter em torno já de saber qual é a causa desse atraso dessa criança. Em até quase 40% dos casos, a gente consegue diagnosticar ou concluir só com história, com exame físico. Então, é importante não só, quando a gente vai buscar história, ficar atenta à história familiar, né? Assim, três gerações são importantes, né? Principalmente para a gente pensar nas causas de aborto recorrentes, causas de defeitos congênitos, de mortes infantis que não tenham explicação, outras histórias familiares de atraso de desenvolvimento, condições neurológicas, genéticas, consanguinidade, né? A história psicossocial, como é aquela família, como é a condição socioeconômica daquela família, o uso de drogas, por que aquelas crianças são cuidadas, né? Ou história de abuso ou de negligência nessas crianças. A história pré e pós-natal, eu trabalho em UTI neonatal, e é muito, muito importante, assim, a gente está tendo crianças cada vez mais minúsculas, né? Então, assim, todas as questões que essas crianças passam durante o pré-natal, durante o pós-natal, a exposição, mesmo o estresse, né? Que é uma questão que a gente não considerava tanto, e eu acho que quem está estudando agora muito essa questão do autismo, mostrando como a questão da dor nessas crianças, como a questão do estresse que essas crianças que ficam 3, 4 meses na UTI, como isso vai impactar, né? As medicações que elas utilizam, então, o tempo de internação e a importância também da gente checar muito de perto com os pais, quando é que eles começaram a se preocupar qual foi a percepção dos pais em relação ao desenvolvimento dessa criança. Passo o próximo, Dani. Então, assim, só para chamar a atenção que o diagnóstico, o exame físico e o exame vai ser a principal coisa aí, né? Essa história e o exame físico para a gente chegar na conclusão no que, é que essas crianças podem apresentar lá na frente. Próximo. Pode passar o próximo, Dani. Bom, só dentro desse quadro, o que é que chama atenção? O exame do pediatra, principalmente, o que é que a gente tem que ver, né? A gente tem que ver, né, o peso da criança, a altura, o tamanho da cabecinha dessa criança. Lembrar que, às vezes, o desvio padrão, tanto para mais como para menos, tanto na estatura, como no peso, como no perímetro cefálico, são coisas que a gente tem que chamar atenção. O aspecto físico dessa criança, o tamanho da fontanela, os estigmas cutâneos, né? Se essa criança tem alguma outra normalidade associada, visceromegalias, alterações na coluna, né? Como é o exame neurológico dessa criança? Essa criança tem um atraso de desenvolvimento motor? Como é que está o marco de desenvolvimento? Essa criança teve regressões? E é muito importante, né, quando a gente fala, quem acompanha a criança, ficar muito atento e anotar como a cada momento como é que está o desenvolvimento dessa criança. Próximo, Dani. Chamando a atenção que é imprescindível, e isso está tendo até agora uma campanha, né, que aquele ator está fazendo sobre a questão do olhinho, né, que a criança dele tem um retinoblastoma, e isso é uma coisa que a gente precisa divulgar muito. Então, desde lá no Aliança, embora isso não esteja padronizado, toda criança quando sai de lá, a gente convencionou, além do teste do olhinho, encaminhar essas crianças para o oftalmologista, porque mesmo com o teste do olhinho normal, a gente já pegou criança com problema de visão depois. Então, é muito importante essa triagem auditiva e a triagem visual. Próximo. Exames laboratoriais eu não vou falar, porque eu acho que não interessa para vocês, mas pode passar o próximo. Chamar atenção para a questão do erro inato do metabolismo, né, que a gente tem que estar sempre suspeitando. Próximo.
E isso aqui, vou parar um pouquinho só para falar sobre como tem avançado essa questão dos testes genéticos, né? Então, assim, vou mostrar aqui no final para vocês um slide de uma curiosidade, mas mostrando como a gente tem avançado nessa questão genética, principalmente quando a gente faz pesquisar para o X frágil, para a síndrome de Rett. Pode passar o próximo, Dani. Os exames de neuroimagem que muitas pessoas pedem, né? Também só queria chamar a atenção que a ressonância, embora a tomografia e a ressonância não devem ser os primeiros exames, não são exames de primeira linha, porque principalmente assim, existe um achado inespecífico quando você pega uma criança que ela tem um atraso de desenvolvimento e você faz uma tomografia ou uma ressonância, você vai achar 30% de achados inespecíficos, mas achados que vão diagnosticar a mesma doença não chega a 2% de resultado positivo nos exames de neuroimagem. Então, quando a gente considera que eu vou ter que ceder essa criança, a gente tem que pensar muito bem antes de pedir um exame de neuroimagem para essa criança. E o eletro, a gente deve pedir quando tem uma suspeita mais clínica de uma alteração neurológica, com convulsão, regressão ou distúrbio do neurodesenvolvimento. Próximo. Para finalizar, chamar a atenção que o cariótipo, hoje em dia, é um exame que a gente está substituindo pela hibridalização genômica comparativa, que é o CGH, né, o X-ray, e esse é um teste que ele é melhor, ele tem uma sensibilidade muito mais importante do que o cariótipo. Ele vai estudar também as alterações cromossômicas, mas ele tem uma superioridade. A questão é uma questão de custo, mas na possibilidade entre o cariótipo, hoje em dia a gente tem orientado a fazer muito mais o CMA. Próximo. E o futuro realmente é o sequenciamento completo do exoma e do genoma, né? Que é o estudo das regiões codificadas dos genes, e é onde a gente vai identificar milhões de mutações. É um exame muito importante, muito bom, mas a questão que é um exame ainda muito caro e muito pouco acessível à maioria da população. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Eu mostrei esse slide aqui, é só uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas por volta de 1908, esse Pierre Boudin aqui, ele recebia os prematuros, que as famílias achavam que iam morrer, os hospitais não recebiam, e ele fazia exposição dos prematuros, e com esse dinheiro ele arrecadava o dinheiro e ele cuidava dessas crianças, né? Então, assim, ele foi considerado, na época, como um charlatão, mas ele chegou a salvar 6 mil crianças que eram abandonadas, porque a família achava que elas iam morrer. E aqui mostrando uma feira para a exposição das menores criaturas do mundo. Então, botei esse slide para mostrar de onde a gente veio e para onde a gente está aqui agora. Próximo. Então, acho que eu não passei até um pouco do meu tempo, mas só se ainda tiver 2 minutos, eu só queria falar realmente assim que o que eu vejo agora é um momento de muita mudança, é um momento que a gente está tendo que reaprender, é um momento que, para mim, eu estou um tanto assustada com tanto de criança com alteração no neurodesenvolvimento, alteração comportamental, e eu acho que a gente assim, tem que se unir mesmo, né, para poder melhorar, divulgar esse conhecimento, porque eu tenho visto pais despreparados, crianças abandonadas, né? E vocês, principalmente psicólogos, psicopedagogos, fonos e terapeutas ocupacionais, sobrecarregados. Era isso, gente. Ótimo, Lídia, essa chamada aí, né, para esse momento atual, quando você fala, né, das crianças abandonadas, no sentido que a gente tem visto, né, muito desse novo tempo em que todo mundo tem muita ocupação, né? Eu fico me perguntando, você falando aí, né, das atividades que a gente tem, muitas pessoas também têm, o quanto que é difícil ser mãe e pai hoje em dia, né? O quanto que é difícil estar atento ao bebê, à percepção do seu sinal, do que ele está querendo manifestar, com um tempo que é tão rápido, as demandas são tão intensas e todo mundo tão conectado, né? Nas mídias, nas telas, nas pressões para o dia a dia. Enfim, tempos bem desafiadores, de fato, para se maternar, né? Essa função que exige, que demanda um tempo de observação, de flexibilização, também de organização,
de ritmos, né? Então, tudo isso fica difícil nesse tempo corrido. Agora eu vou passar a palavra para a Jussiara trazer alguns comentários, né? Eu acho que a ideia é complementar um pouco os pontos que Lídia trouxe, e talvez Ju pudesse passar sobre os momentos importantes, né? No desenvolvimento, se a gente for pensar assim, 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, como é que a gente pode ver, como é que a gente pode pensar junto com os pais. Quais são os pontos importantes para destacar, para observar e para acompanhar num bebê pequeno, né? Então, Ju, comenta aí o que é que você tem visto, pensado e o que é que você acha importante para uma mãe de primeira viagem ou para uma mãe nesse contexto, né? Seja ele no contexto privado ou no contexto que a gente tem também acompanhado. Então, boa noite, gente. Eu vou falar bem rapidinho, porque, assim, para falar pela etapa do desenvolvimento, tem muitos detalhes. Então, eu vou falar as coisas que eu acho que são, assim, de atenção nessa clínica de bebê, né? Nesse primeiro, quando a gente recebe. Antes eu ia falar também, agradecer o convite à Adnélia, à Lídia, né? E falar também o quanto é importante a gente fazer esse trabalho de intervenção precoce, porque, assim, realmente tem uma carência muito grande ainda, né? Tem muitas crianças desassistidas e profissionais ainda, assim, sem capacitação mesmo para fazer o segmento da clínica de bebê, que não é uma clínica fácil, é uma clínica de muita sutileza, de muita delicadeza, de muito investimento. Então, realmente, tem muita carência mesmo de formação dessas equipes. Mas, assim, eu vou me ater no desenvolvimento. O que é importante, né? Quando você recebe um bebê muito pequenininho na clínica da intervenção precoce, normalmente, esse bebê que chega no primeiro mês é um bebê onde a gente assim, tem pouco a intervir e muito a fazer escuta nesse primeiro momento. Porque o bebê ainda está se adaptando, né? Ele tem assim, descobrir essa relação com a mãe, que antes ele vivia dentro do útero, em outro mundinho fechado, vivendo ainda ricamente, que hoje a gente já sabe que o bebê já tem 9 meses dentro do útero, né, que ele já tem uma vida ativa, mas ele passa para essa vida extrauterina e ele começa a ter os primeiros desafios, que é o desafio da gravidade. Então, esse bebê começa a ter esse impacto de se movimentar contra a ação da gravidade. Outra coisa é de modular os estímulos sensoriais, né? O bebê muito pequenininho, ele tem que dar conta de todo esse estímulo desorganizante, que às vezes que ele recebe ao chegar, né? Ao nascer. E além de organizar tudo isso, os estímulos vestibulares, proprioceptivos, é muita coisa. A gente pensa que é fácil, mas para um bebê, às vezes eu brinco com a mãe, não é fácil ser bebê, é muito difícil ser bebê, dar conta de tanta coisa, de administrar tanta coisa. A gente pensa, é só a mãe que tem que administrar, os pais não, o bebê também. Né? A gente tem que pensar do lado dele. Às vezes, a gente, por tanto conviver com o bebê, a gente começa a fazer essas traduções, de saber o quanto é difícil. E talvez, quando a gente recebe esse bebê nesse primeiro ano de vida, seja só para fazer isso para os pais, que também é difícil para eles, mas é difícil para o bebê se adaptar. Então, nesse primeiro encontro, a gente observa como o bebê como a mamãe carrega o bebê, como o pai carrega o bebê, como ele é segurado, como é feita a troca, né, da roupa dele, porque tudo isso, a gente pensa que é uma coisa simples, mas isso tem importância enorme, porque isso é repetido milhares de vezes no dia. Então, sem querer, ou às vezes uma família mais desatenta, mais estressada, está dando milhões de informações que desorganizam um bebê muito pequenininho. Então, o papel da gente na intervenção precoce é estar ali escutando o bebê, escutando a família e facilitando um pouco essa interação e organização desse bebê logo no início da vida. Então, sim, então, nesse primeiro momento, o bebê ele vive num tônus flexor, ele é um bebê que vive em flexão, né? E é importante que nesse primeiro mês ele vive em flexão mesmo, porque isso para ele é organizador. Então, às vezes, eu vou ver se dá para ver o meu bonequinho aqui. A mamãe chega para a gente e a gente vê que ela ainda está se organizando com o bebê também.
ela chega com esse bebelinho solto, com essa cervical solta, e esse bebê desorganizado, entrando, às vezes, em hiperextensão de coluna, desorganizando toda a escápula, todo o corpinho. E basta só que a gente vá pontuando, né, e organizando algumas rotinas. E aí a gente pergunta como é essa rotina do bebê em casa, como é o banho, onde é que esse bebê fica, se esse bebê fica no berço, se esse bebê fica na cama. Então, tudo isso é importante a gente ir cuidadosamente colocando para a mãe, também tendo cuidado de respeitar como essa mãe lida com o bebê, mas já colocando algo que possa ir organizando a vidinha do bebê. Então, você pode falar isso de várias formas, de uma forma cuidadosa, que não seja invasiva e facilite essa interação com o bebê. Então, assim, no primeiro mês, são essas questões, né, mais posturais. O bebê que vai para o segundo mês é um bebê que está ainda em uma posição de assimetria. Isso é importante, né? A gente saber o que é um bebê assimétrico. Normalmente, um bebê assimétrico, ele está normalmente. Para o lado facial, ele faz a extensão, e o lado occipital, ele faz uma flexão. Ele vive fazendo essa movimentação. E aí a gente, às vezes, vê, o bebê está assimétrico. Realmente, o bebê do segundo mês é um bebê assimétrico mesmo. Essa assimetria faz parte do desenvolvimento do bebê. É a partir dessa assimetria que ele vai organizar o movimento, né? Que ele vira a cabeça para um ladinho, olha a mão, aproxima a mão da boca, depois ele vira para o outro lado, vê a mão, aproxima a mão da boca, ele vai trabalhando reações labirínticas. Então, é importante que a gente fale para a mãe que isso é importante, que, assim, é importante deixar o bebê vivenciar as posturas, mas é importante também, desde o primeiro mês, o bebê mudar de posição, porque também tem essa história. Assim, o que é que eu faço com o bebê? Eu já posso fazer o quê? Você já pode dar vivências posturais ao bebê desde o primeiro mês de vida. Você já pode colocar o bebê de barriguinha para baixo? Pode. Mas isso tem que ser pouquinho tempo, porque o bebê, ele não aguenta ficar muito tempo nessa postura. É uma postura que dá um desconforto, porque ele tem que vencer esse peso da cabeça. Então, a gente orienta a ficar, mas a mamãe perto, olhando, alerta, e ao menor sinal de desconforto, esse bebê sai dessa posição e vai para outra posição onde ele se sinta mais confortável, que pode ser de barriguinha para cima, pode ser a postura lateral. Isso vai organizando a criança, porque, assim, às vezes a gente fica preocupada nos marcos. O bebê tem que fazer sentar, o bebê tem que seguir o desenvolvimento dele. Ele vem pronto para isso. Se for ele estiver harmonicamente, sem nenhuma intercorrência, isso vai acontecer de uma maneira fluida. Só que, às vezes, as famílias, sem saber, ela desorganiza esse desenvolvimento, né? Com posturas, às vezes, inadequadas, ou então com medo de colocar, de vivenciar alguma postura. Então, demoram, às vezes, de colocar a criança de barriguinha para baixo, né? Então, vou me organizar aqui, terceiro mês. Então, a gente viu o bebê assimétrico, isso é um marco importante, né? Da gente observar como evolui essa assimetria, que é normal. O importante é a gente observar a evolução da assimetria, tá? Se o bebê tem assimetria, ele vai se organizar para a linha média, tranquilo. Então, no terceiro mês, esse bebê já vivenciou a assimetria e ele já está organizado, o membro superior, na linha média. É um bebê que já traz a mãozinha para frente, já faz a junção de mãos, já leva essa mão à boca. Isso também é uma questão que na clínica a gente vê muito. O bebê está com a mão na boca e coloca a luvinha na mão da criança, ou então dá a chupeta. E isso, às vezes, também assim, a gente vai organizando. Não precisa um bebê ficar de luva. Se a gente mora num país tropical, que às vezes é quentinho, se não está muito frio, não precisa estar cobrindo esse bebê demais, né? Essa informação da mão coberta deixa com que esse bebê enriqueça a movimentação de mão, né? Porque se ele está com a mãozinha leve, livre, e ele leva para a boca, ele vai sugar os dedos. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da mão. É aí que o bebê vai desenvolver os movimentos futuramente seletivos de dedos. E, às vezes, as famílias tiram a mão do bebê, quando o bebê está organizando essa estimulação intraoral, que também é uma estimulação que depois vai facilitar até a introdução do alimento. Então, muitos bebês não vivenciam isso e depois tem alteração do alimento porque ele não
ele não teve a chance de vivenciar essa estimulação intraoral. Então, isso é o que a gente procura, né? Ir falando com as famílias e tentando organizar essa fase, né, inicial do desenvolvimento. No terceiro mês ainda, assim, a gente observa que de barriguinha para cima ele está na simetria, e quando você coloca ele de barriguinha para baixo, esse bebê já tem uma movimentação de cabeça livre, né? Então, é um bebê que já se mantém um pouco, ele já tem um controle cervical e ele já faz segmento visual de quase 180 graus. Então, é um bebê que, nessa hora, os pais podem ficar na mesma posição, de barriguinha para baixo, de prono, e fazendo contato olho a olho, fazendo a brincadeira, fazendo a interação, e aí organizando esse desenvolvimento do bebê através do brincar. Porque nessa fase o bebê já gosta de olhar no olho, ele já faz uma fixação, ele já faz um sorriso, e isso vai enriquecendo também essa parte motora e sensorial e afetiva também, né, do bebê. Uma outra coisa, então, assim, passando para o quarto mês é interessante, muito interessante, porque o bebê já tem uma movimentação espontânea de membro superior muito rica, ele já sai dessa junção de mãos e ele já vence a gravidade para alcançar objetos. Então, está na hora de você oferecer aqueles brinquedinhos mais moles. Eu gosto muito de bola, né? De bola, porque faz com que a criança organize o segurar com as duas mãos, né? Você também pode oferecer objetozinhos mais molinhos, que facilite a organização da mão, que tenha cabinhos para ele segurar, para fazer a apreensão de forma mais variada. E esse bebê em prono também, ele já estabiliza cotovelos e ele já abre as mãos. Então, é importantíssimo quando você coloca o bebê de prono, porque você, além de fazer a ativação da musculatura das costas, ele faz a extensão das costas, ele alonga também as mãozinhas, né, para ela trabalhar melhor a exploração do objeto. E aí, sim, vamos evoluir para o bebezinho que no quarto mês. Então, ele já está mais simétrico e ele já consegue integrar mais o tronco e os quadris. Então, é um bebê que começa a dobrar mais o corpinho. Às vezes, essa fase do bebê que está no carrinho é perigosa. Por quê? Porque o bebezinho ele começa a fazer muito essa flexão, ativação dos abdominais e começa a sentar. E aí as famílias acham ótimo, né? Ah, o bebê já está no carrinho sentando. Só que o bebê de 4 meses não tem maturidade neurológica para não sentar, né? Ele está trabalhando elementos para organizar o sentar. Se você senta esse bebê precocemente, você vai desorganizar todas as fases posteriores do bebê, do arrastar, do engatear e do andar também, porque ele não ativa a musculatura e não ativa também as articulações que ele precisa nessa fase. Então, deixar o bebê livre é uma outra coisa que eu esqueci. O brincar no chão é fundamental para o bebê. E assim, me pergunto, quanto colocar o bebê no chão? O mais cedo possível. No primeiro mês, ainda é mais restrito, porque o bebê está muito, assim, ele está naquele sono muito irregular, ele dorme, acorda, mas depois que ele começa a regular isso, lá para o segundo mês, o bebê não tem por que não ir para o chão, num tapetinho confortável, a não ser que essa família não tenha condição, que a gente trabalha em clínica social, a gente vê que, às vezes, essas crianças não têm realmente local no chão. Então, a gente aconselha, então, que ele fique na cama, mas que seja um colchãozinho mais durinho, ou então coloque um cobertor mais durinho, porque esse apoio para a exploração do bebê no chão, ele tem que ser firme. Quanto mais firme, mais a criança vai ter pontos de apoio melhor para distribuir o peso do corpinho e se organizar melhor. Se for um colchão mole, isso vai dificultar, o bebê vai ficar irritado e ele vai desistir muito fácil. E aí a família vai desistir também de investir. Então, é importante, se possível, ser num local de brincar firme. Tá? Então, a gente, assim, a clínica, a gente estava no quarto mês, vou tentar acelerar para não demorar muito. Então, a gente vai para o quinto mês. No quinto mês,
a criança começa no 4º mês. Ele começou a trabalhar, né, a flexão do quadril, organizar o tronco, e aí ele começa a fazer as rotações, que são importantíssimas. A rotação do tronco é onde você começa a fazer a rotação do quadril e do tronco, e aí você vai melhorar o equilíbrio do tronco depois para o sentar. Então, o rolar é como se fosse uma formação e um fortalecimento de todo o tronco para a criança organizar o sentar. Por isso que a gente tem que aguardar esse tempinho. Se não acontece, vamos ver o porquê não está acontecendo e ajudando a criança a organizar. E não simplesmente colocar ela na posição fixa, porque isso não vai adiantar. Ela não vai organizar dessa forma, né? Vai prejudicar até ela construir o movimento de uma forma mais harmônica. A gente recebe muita criança assim na clínica, né? Criança já sentada, e dá um trabalho muito grande para a gente depois organizar todo o movimento desse bebê, para ele conseguir fazer os movimentos mais livres, né? Mais harmônicos. Ele acaba que desorganiza muito essas antecipações. Tá. Então, o bebê, então, do 5º mês, ele já rola, e prono, ele já começa a fazer o que a gente fala, o pivô, que é fazer aquelas torçãozinhas para um lado e para o outro. E é importante que a gente sempre chame a atenção dos bebês, sempre para um lado e para o outro, porque às vezes a gente faz brincadeiras para um lado e só e não brinca para o outro. Brinca para os dois lados sempre, porque você vai ativar o hemicorpo, né, de um lado e de outro. Isso vai fazer a integração melhor desse bebê, desse desenvolvimento do bebê. E falam do tempo. Qual é o tempo de brincar com o bebê? É o tempo que ele dá a resposta. Né? Não tem tempo, não. É se ele está gostando, se ele está brincando, se ele está ali ligado na interação, você sustenta a brincadeira. Só não deixa, por isso que é importante a gente estar atenta ao tempo todo no brincar com criança, o rostinho dele, né? Ele sinaliza com o olhar, com a vocalização, quando ele não está gostando mais. Então, a gente pode antecipar. Antes dele cansar, eu mudo a brincadeira, eu mudo a posição, para que isso não seja, ele não fique desorganizado pelo estresse. Porque, às vezes, também, assim, às vezes, faz uma brincadeira muito repetitiva. O bebê fica até cansar. Chega uma hora que ele estressa e você perde tudo que você tinha conquistado antes. Então, é melhor fazer no tempinho da criança, respeitando esse tempo, o ritmo dele, sem desorganizar. Então, vamos para o bebê do 6º mês, que é um bebê que está mais ativo, que ele já muda de decúbito com mais facilidade, que ele já tenta alcançar os brinquedos à frente dele, né? Que ele já organiza o quadril, né? O ponto de apoio agora já sai dos membros superiores para o quadril, ele já leva o pezinho do corpo para os joelhos, né? Ele já faz transferência de pezinho para o joelho, que isso já está preparando para ele organizar, aí sim, o arrastar, né? Que ele vai experimentando flexão de quadril, extensão do corpo, e depois o contrário, ele flete o tronco e estende o quadril, ele vai fazendo o contrário, né? Ele vai esticando os bracinhos e fletindo o quadril. E depois ele vai experimentando o contrário. Ele flete a cabeça e levanta o bumbum. Isso, na verdade, essa brincadeira que o bebê faz de flexão e extensão, ele está preparando para fazer as rotações. Ele já senta lá no 7º mês, mas no 8º mês ele se prepara, se ele se organizou em todas as fases anteriores, para desenvolver o engatinhar no 8º mês. Mas, assim, isso também, de datas, né? Isso depende de cada história, de cada bebê. Se esse bebê vive num ambiente onde é muito restritivo, onde tem uma pobreza cognitiva, onde esse bebê é pouco investido, isso não vai acontecer nesses marcos pré-determinados. Isso pode acontecer com mais atrasos. Ou então, se é uma família também que está dando estímulo adequado, que espera esse tempinho, isso vai acontecer naturalmente nesse marco esperado. Então, cada criança, na verdade, ele vai ter uma resposta individual, porque os contextos de vida são individuais. O importante é que a gente esteja perto e vendo se a qualidade desses movimentos que estão se organizando estão adequados.
se tem uma variação, se essa movimentação do bebê é rica. Quando o bebê está engateando, isso é um marco super importante, né? Que quando o bebê engatinha, algumas pessoas acham que não, e aí pulam, e diz que isso não tem importante, mas a gente que trabalha com o bebê, a gente sabe o quanto é organizador passar pela fase de gatas. É importantíssimo. O bebê vai ter noção de espaço, de percepção, de consciência corporal, ele vai ter trabalho de propriocepção, de profundidade, de espaço, ele trabalha todo um cálculo de distância, de aproximação, que ele vai precisar para a marcha. Então, isso é importantíssimo. E até na escolaridade, a gente observa depois, quando a gente pega crianças maiores, que tem dificuldades, às vezes, da criança organizar a coordenação motora de nível superior para descrever, porque não tem a lateralidade, né? E que isso foi trabalhado nessas etapas lá atrás, que a gente nem lembra, né, do engatear desse bebê, como foi que ele engateou, se foi nos 4 apoios, se foi em 3 apoios, né, 3 apoios com a perninha sem estar apoiada. Isso tudo vai fazer falta depois na organização posterior, né, cognitiva e emocional dessa criança. Então, sim, no 8º mês, então, o bebê, ele se organiza, engateando, explorando espaço, já de uma maneira rica. Ele já, no 8º mês, ele começa a fazer a transferência, né, para o semi-ajoelhado, se segurar com apoio e levantar. Então, é um bebê que começa a levantar, mas eu até oriento na clínica que não tem pressa para andar, deixa esse bebê engatear mais. Quanto mais esse bebê engatinha, mais ele integra os 2 lados dos hemisférios cerebrais e ele organiza melhor a qualidade dos movimentos. Então, não ter pressa para colocar em andador, que é super contraindicado, outra coisa completamente errada, o uso de andadores. Andador desorganiza a marcha do bebê, porque ele não trabalha componentes. O bebê tem que trabalhar os componentes laterais da marcha primeiro, ele tem que andar de lado, ele tem que fazer a rotação, para depois ele se soltar e andar para frente. Então, precisa de são muitos componentes importantíssimos e que a gente vê passar tudo tão rápido. De repente o bebê tem 1 ano, mas para aquele bebê foram milhões de complexidade de movimentos que ele teve que desenvolver. E nenhuma outra fase da vida vai acontecer isso com o bebê. Então, isso é muito precioso. Cada minuto da vida de um bebê é muito precioso, muito. Às vezes, as famílias não têm noção, e nem os profissionais da pequena infância têm, de quanto esse tempinho do bebê é precioso. Cada minuto desse bebê. Então, na intervenção precoce, o papel da gente também é fazer com que os pais compreendam a importância desse desenvolvimento ser feito nesse tempo que é o tempo de cada criança. Evitar essa comparação, porque às vezes a gente vê muito isso na clínica. Porque o bebê já está fazendo isso, e o meu não. O seu bebê vai ter o tempo dele fazer se ele tiver olhado, se ele estiver sendo acompanhado. Né? Não precisa ficar nessa angústia de comparação. A gente só tem que ficar atento assim, à fala do bebê, das famílias, às vezes, que a gente escuta isso. O bebê é preguiçoso, o bebê é isso. Não existe bebê preguiçoso. Não existe. O bebê que não está avançando, algo está se passando com esse bebê. Ou a causa é orgânica, ou a causa é ambiental, sensorial. Mas algo está acontecendo para esse bebê, não está indo bem. Então, a gente que tem que ajudar a família e conversar com a equipe para detectar o que não está bem e ajudar esse bebê a ficar bem. Né? Mas sem a observação, sem a escuta da família, sem a observação do bebê, isso é impossível ser feito. Porque não tem receita. Não tem receita. Ju, está tendo algumas perguntas, então vamos passar agora para a conversa, né? Porque eu acho que tem perguntas aqui que estão começando a aparecer. Tem uma pessoa que colocou aqui, eu acho essa pergunta bem interessante. Aqui, e a criança que foi privada em função dos tratamentos? Crianças que nasceram com pé torto congênito e que passou o 1º ano de vida de gesto ou órtese, né? O que é que vocês podem comentar aí, as duas?
Dani, eu vou começar pela do pezinho de órtese, né? Assim, quando tem muito bebê, né, que tem pé congênito, e realmente fica esse primeiro ano entre gessos e tira gessos e coloca gessos, que realmente é um transtorno na vida do bebê. Mas, assim, eu já acompanhei vários casos assim. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Aí, o que é que a gente fazia? A gente tentava organizar. É difícil, mas o pezinho também tem que ser organizado. O que é que eu faço? Às vezes, a gente liga para o ortopedista e tenta negociar um pouquinho. Se dá para ficar alguns dias sem esse gessinho, né? Ou então, se assim, às vezes eles passavam antes na terapia, né? Eu via o pezinho como estava, orientava a mãe a fazer o trabalho sensorial, proprioceptivo, antes dele voltar para o gessinho, né? E fazer a seriação do gesso. Mas, assim, dá para ir fazendo alguma coisa, porque mesmo ele com outro gessinho, o corpo e o desenvolvimento não depende só daquele pezinho. Tem todo o sensório e a coordenação que você pode organizar mesmo com esse pezinho gessado. Né? Você pode trabalhar o tronco desse bebê, você pode trabalhar o sensorial, a interação, e dizer para ele que está difícil aquele gessinho, que está pesado, mas precisa para consertar o pezinho. Então, a gente vai dando um jeitinho, aquele jeitinho que a gente organiza, e que vai dando dica para a mãe também elaborar esse sofrimento junto com o bebê, né? Porque não tem outro jeito. Outro ponto importante, né? Poder falar para o bebê o que é que está acontecendo com ele, né? E até traduzir a sensação. Está doendo, ou está incomodando, ou está difícil, ou você está chateado, né? E como é que com essa conexão, com essa situação do bebê e com esse sinal, esse afeto que ele vai transmitir, de que modo a gente também vai ajudar o bebê a suportar desafios e dificuldades. Porque a gente trabalha com a clínica da criança com dificuldade, não é? Então, quando tem crianças que não conseguem, por exemplo, ficar de barriga para baixo, tem crianças que não conseguem arrastar, tem crianças que não conseguem sair da posição sentado para mudar de posição, e a gente vai ajudando a que elas possam suportar alguma coisa do desafio, mas dentro de uma dinâmica da ludicidade, do prazer. Então, a importância de poder brincar, cantar, mudar o brinquedo, mudar o objeto, se surpreender, mas também se conectar, né, emocionalmente com o que o bebê está transmitindo. Lídia, você quer perguntar isso aí que você falou? Eu quero perguntar, sim, e eu queria falar rapidamente também alguma coisa. Eu tenho visto muito também o contrário, Jússi. Aqueles pais que, de tanto irem na internet, eles estão com ansiedade de hiperestimular os bebês. E é assim, para descanso para o bebê. Muitas vezes eu falo, olha, seu bebê, inclusive tem hora que a criança cansa, né? A própria criança faz um movimento, mostra que ela está cansada. Então é uma loucura porque as pessoas têm pouco tempo para interação verdadeira. Eu outro dia fiquei tão triste, eu fui no hospital atender os bebês no alojamento, de 14 quartos que eu entrei, 9 mães estavam com o celular na mão, com o bebê no colo, amamentando com o celular na mão. Então, assim, está se perdendo, né? Está se perdendo a história da avó, da orientação, dessa coisa de maternar. Eu falo muito, vai lamber sua cria. Então, está na hora de lamber, está na hora de cheirar, está na hora de abraçar. Então, eu tenho visto muito esse sentimento. E o que eu queria ver com o Ju é que, assim, a gente sabe que é uma questão da morte súbita, os bebês têm que dormir de barriga para cima, né? E isso a gente vê como não pode usar o ninho, não pode usar para aquela a contenção para a criança. E a gente que trabalha muito com bebê no primeiro mês, né? Eu trabalho muito com bebê incubadora, criança lá. Como as crianças realmente o tempo inteiro elas estão desorganizadas, como elas ficam muito mais estressadas, né? Então eu queria que você comentasse qual é o impacto dessa questão aí. Lídia, é muito desorganizante. Eu lembro também do tempo que eu trabalhava na UTI, o como ver esse bebê, porque assim, é um bebê que ele está ali em desamparo, né? Sujeito a muitos estímulos, né? E normalmente o estresse desse bebê, depois que sai de uma UTI, ele é altíssimo, né? Porque isso desorganiza muito, o bebê sai da posição fisiológica, né, que ele precisa vivenciar, para uma posição artificial, que é importante para ele, para a sobrevida, mas tem um impacto na organização dele também, né, psíquica e
orgânica também muito grande, né? Assim, o que eu acho que talvez pudesse fazer é isso. Mas eu sei que é difícil, porque eu sei que tem tantos sensores, né? Às vezes a gente não tem nem mão, porque o bebê está todo cheio de monitorização, né, Lídia? É difícil de você, se possível, fazer algumas mudanças, né, que pudesse deixar essa criança um pouco mais organizada. Mas, Jússi, eu não falo nem não, só das crianças da UTI, eu falo da criança do recém-nascido no primeiro mês, né? Aquela criança que está em casa, que ela fica realmente. Eu não sei se eu Sim, estou errada, mas assim, eu falo muito para os pais, existe aquela história também de a criança tem que acostumar. Eu digo para os pais, no primeiro mês a criança precisa de colo mesmo. Eu acho que tem que dar colo, porque deixa dormir no colo. Porque essa ansiedade também de que a criança fica independente, que aprenda a dormir sozinha, né? Eu vejo que é outra coisa também equivocada. Porque eu falo, olha a natureza, os bebês no começo, como é bebê cachorro, bebê gato, eles ficam enfiados embaixo da mãe o tempo inteiro. Então, eu acho que essa coisa de não poder botar nada no berço, que a gente sabe que é uma questão de segurança, é uma situação que eu acho que também deve trazer algum prejuízo, por outro lado, para os bebês, né? Com certeza traz sim. Mas, assim, pode ir fazendo gradualmente. Assim, esse bebê fica no colo e fica no berço, não muito no colo, nem no berço só, né? E se ele está acordadinho, que ele fique, então, na cama e que a mãe possa estar organizando as posturas, né? Então, assim, deixar ele possibilitar não ficar só em um contexto, que ele seja Sim. variado de contextos, né? Porque não só na mão, nem só na cama, nem só no berço, mas que seja um tempinho que ele se organize nesses espaços, né? E que eu acho que nesse primeiro mês é muito colo mesmo, porque o bebê ele solicita muito, né? Se for um bebê que é amamentado, é várias vezes no colo. Então, esse colo é que a gente precisa ver se essa mãe está organizando esse colo, né? E Sim. ajudar ela a organizar isso, né? Da maneira mais possível para ela, porque às vezes também ela não está fazendo porque não está sendo possível naquele momento, né? Sim, Ela ainda sim. está com Eu queria até insegurança. perguntar uma coisa, falando do colo, da organização do colo, desse momento de estar no corpo e, ao mesmo tempo, essa organização do corpo no espaço e das posturas. O que é que você acha, né? Porque, às vezes, os bebês são carregados ali naqueles panos e ficam enrolados por muito tempo, né? Muito tempo ali. É, as mães se organizam um pouco nisso, né? Nas atividades, saem com o bebê enrolado e tal. O que que você percebe assim em relação ao tempo, à duração, à idade do uso dessa ferramenta aí, dessa coisa que tem se utilizado, né? As africanas usam muito, mas no Brasil e nos outros países ocidentais tem se usado, né, também. Inclusive Essa pergunta sodos. para a Dani. Para você, Ju, o que é que você vê dessa questão de Vou como... falar, mas depois eu quero que Lídia fale também. Depois eu Uhum. quero que Sim, Lídia fale. Assim, o bebê conforto, Dani, e esse sling, eu acho, eu realmente não indico isso. Primeiro, o bebê conforto, ele desorganiza o bebê. Olha o que ele faz. Ele provoca, na verdade, a simetria postural do bebê. Porque o bebê, ele está aqui colado à mãe, ele não está fazendo interação no rosto da mãe, ele está com o rosto sim. colado no tronco da mãe, né? E outra coisa, ele está reforçando a abertura dos braços, desalinhando, e o quadril, às vezes, também, ele não fica bem alinhado. Então, eu não acho interessante, a não ser que essa mãe não tenha rede de apoio nenhum e que ela precise para fazer uma coisa, assim, em um tempo curto, né? E fazer uma coisa, sei lá, fazer uma compra, voltar. Mas, caso contrário, eu realmente acho que desorganiza o bebê. Tanto esse sling, como como é que se chama? O canguruzinho, né? Eu acho que desorganiza muito esse bebê. Mas eu queria ouvir Lídia também em relação a Não, esses. com certeza. Inclusive, a gente tem um risco também, né? Porque muitas vezes a gente tem tanto medo da criança, da questão da flexão do pescoço, né? Da postura da criança. Então, assim, existe um risco, inclusive, de apneia da criança parar de respirar quando ela dobra o pescoço, dela ficar muito tempo, de ter um engasgo, dela regurgitar. Então, assim, eu também contraindico. Eu acho que não é uma coisa segura para a criança. Como você falou, eu acho que a gente tem que tomar uma outra coisa que me preocupa muito, que eu vejo muitas vezes os pais usam muito o carrinho para deixar a criança
Bebê recém-nascido, muito tempo. Eu pego muitas vezes as crianças com a cabeça achatada, literalmente. Outra coisa, deixa a criança muito tempo sentada no carrinho, deixa a criança também muito tempo usando, às vezes, aquele. Existe um pânico do refluxo, né? Então, as mães já compram, já chegam na loja, já compram aquele travesseiro anti-refluxo. Isso é outra coisa também que completamente é equivocada, né? Então, ainda existe aquele mito da questão do medo de dormir de barriga para cima e de não botar o anti-refluxo. E ainda existe, por mais que a gente fale pano em excesso para a criança, então eu vejo, pego muito a criança. Eu oriento muito essa questão da mudança de posição para tirar esse travesseiro de refluxo e para não deixar. Eu pego muito a criança, assim, não pego muito porque eu já falo desde a primeira consulta. Mas assim, eu vejo que os pais às vezes usam muito, tá comendo, deixa o bebezinho ali no carrinho sentado, tá ali fazendo televisão, deixa o bebezinho no carrinho muito tempo sentado, né? Na cadeirinha no bebê conforto ali no Moisés. Isso realmente é uma coisa que não é certa. É impressionante que o lugar do carrinho ele fica como o lugar do descanso, dos pais poderem se ocupar, né? Enquanto que o lugar que a criança pode estar melhor é no chão, né? Quando ela não está no colo, é no chão. É no chão onde ela organiza o corpo, ela organiza os próprios desafios. Os pais podem estar ali ou com ela próximo, junto, brincando, ou então fazendo deslocamentos e observando se forem poucos e por pouco tempo, né? Então, e o que a gente vem vendo é cada vez mais instrumentos comprados, né? Que se busca para algum suposto bem, mas que são terríveis. Aquele bumbo que inventaram, né, de botar o bebê sentado com 3, 4 meses, aquilo é terrível, né? Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho disso, porque tem coisas no desenvolvimento que são muito simples quando a gente organiza. Aquilo que você disse de uma forma muito bonita, a criança vem pronta para desenvolver, para organizar essas suas habilidades, a não ser que tenha algum problema, ou que a família não esteja em condições de adaptar e se organizar para favorecer. Mas, no mais, o simples e o comum do dia a dia, da interação, do olhar, do pegar, do cantar, do ninar, do acompanhar, é isso que organiza desenvolvimento. Não é a cadeira que pula, a cadeira que vibra, não é o celular e a tela que organiza, que bota letra, que bota música, que ensina. Não é nada disso, né? Não é nada disso. Então, fale aí um pouquinho Eu queria falar só uma coisa também, que assim, eu vejo, a gente está sempre, obviamente, muito preocupado com a questão das telas, mas eu acho que a gente tem que chamar muita atenção por essa falta de espaço mesmo das crianças, né? Mesmo pequena. Então, a gente vê a primeira ausência dos pais, porque eu fico angustiada de imaginar uma mãe tem que voltar para trabalhar e larga um bebezinho de 4 meses, muitas vezes na mão da babá, ou às vezes numa creche, que bota a criança de manhã e tira a criança no final do dia. Então, toda essa questão da impessoalidade, desse vínculo, dessa coisa de quebrar o vínculo, né? Como a gente está atrasado, que a gente sabe que nos países de primeiro mundo as mães ganham para ficar em casa. Então, eu percebo muito essa questão da quebra desse vínculo lá pelo 4 mês, para colocar um bebê com a pessoa completamente despreparada, né? Vejo muito a utilização ainda do chiqueirinho, por mais que a gente fala que não deve usar, o pessoal usa o chiqueirinho porque é a forma, mas eu preciso de um banheiro, eu preciso aquilo. Veja a falta de espaço, veja a falta de tempo, né? Então, eu tenho chamado muito a atenção dos pais para sair com o seu bebê, deixa mesmo o bebê pequeno, vai no play, deixa o bebê explorar outras coisas, enxergar, mostra para o bebê o que é, mostra a luminosidade para o bebê. Então, eu vejo os bebês, as crianças estão cada vez mais confinadas, e isso tem sido também motivo de estresse, né? Então, acho que assim, ensinar os pais a que não precisa tanto apetrecho para desenvolver o bebê, precisa voltar para o que a gente era. Eu falo muito para os pais quando chego muito ansioso. Eu digo, o homem da caverna sobreviveu, a gente está aqui hoje. Então, acho que eles estavam fazendo coisas, eles fizeram coisas certas. Vamos voltar um pouco para a natureza, para o que é que a gente tem que fazer. E é simples, né? Mas eu tenho preocupação, porque por essa falta do tempo, por essa falta de espaço, as crianças estão ficando muito aprisionadas e muito limitadas, né? Uhum. Tem uma outra que falou aqui, os brinquedos não estruturados criados pelos pais, é recomendável? Pergunto porque já vi a mãe dizer que é perigoso, mas creio que essa orientação é favorecer o desenvolvimento da criança. No caso, os recursos, por exemplo, o cesto de tesouros montessoriano. Acredito que tudo é uma questão de equilíbrio, conhecer os limites. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa questão dos brinquedos nessa faixa etária, do primeiro ano de vida?
querem trazer algum comentário? Eu acho que a criança tem que estar sob vigilância, né, o tempo inteiro. Não adianta botar esses brinquedos e não ter alguém para interagir com a criança. Então, eu acho que tem vários brinquedos que são, sim, interessantes, que podem ser feitos e devem ser feitos, porque é um momento que a gente está saindo um pouco dessa coisa do brinquedo comprado. Agora, obviamente que, como o Júcio falou, cada criança tem o seu momento de desenvolvimento, a sua forma, e essa criança não pode ser largada lá com aquele brinquedo lá, que muitas vezes pode, dependendo de como a criança usar, pode ser perigoso, sim. Bom, estamos chegando no final, né? Eu queria agradecer a presença de vocês e queria aproveitar para compartilhar aqui a atividade que a gente vai ter pelo PROCIP, né? Como eu falei para vocês, o Programa de Capacitação e Intervenção Precoce. A gente vai ter essa aula com a professora Rita Lucena, neurologista, vai falar sobre desenvolvimento típico e atípico nos 2 primeiros anos de vida, e vai começar agora às 7 horas. Ainda temos algumas vagas, quem quiser fazer inscrição, entre em contato com o celular do NIP, ou então no próprio grupo que vocês acederam, do Cestas com Bebês, para poder efetivar a inscrição, que a gente só tem mais meia horinha para viabilizar. Outra coisa que eu quero mostrar também para vocês é a próxima atividade do Cestas com Bebês, que é a apresentação de Maíra Gentil, fonoaudióloga, né? Vai ser no dia 6 de outubro, 17h30 às 18h30, sempre o mesmo horário. Ela é fonoaudióloga, especializada também em várias técnicas dessa parte aí mais da oralização, de dificuldades também na parte motora, né? Mas também com abordagem de linguagem mais ampla. Então, ela é uma fono que agrega muitos elementos à sua prática. Particularmente, acho que ela é fantástica e vale a pena, então, vocês participarem na próxima atividade. Então, agradecer mais uma vez a Jussiara, a Lídia, a todos os presentes e até a próxima, tá bom? Uma boa noite a todos. Também. Boa noite.